Então esse é o nosso tema de hoje, o mistério da existência do homem, mas já adiantando, do homem e da mulher, tá, gente? Não é só do homem, tá? Da humanidade, segundo a doutrina secreta, né? Nós começamos a fazer as mesmas perguntas, as famosas perguntas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Qual é a função do homem? Será que a gente nasce e morre para alguma coisa? Tem algum sentido? No fundo, a pergunta-chave é qual é o sentido da existência? Qual o sentido dela? Então, a doutrina secreta explica qual é o objetivo cósmico de tantas encarnações e o zênite evolutivo do homem espiritual. Então nós vamos começar, eu tenho o hábito de colocar a citação do livro e depois a gente explica, trabalha um pouco aquelas informações que estão contidas ali naquele trecho, tá? Porque é melhor assim do que ficar explanando, a doutrina disse, o mestre disse, Blavatsky disse, não, mas disse aonde? Em qual lugar? Deixa eu ver como é que foi dito. Deixa eu ver se eu concordo com essa afirmação e com essa interpretação. Então, a gente depois, obviamente, está sendo filmado, então a gente vai segurar as perguntas para depois de 1 hora, né? Vamos ver se eu consigo ficar dentro dessa hora. Esse tema é um tema para muitas horas. Muitas horas. Mas aqui é uma visão abrangente, embora específica, com o objetivo específico de falar do porquê, qual é afinal a função do homem no universo, para que existimos, qual é o nosso sentido, dado pela doutrina, evidentemente a visão da doutrina secreta, tá? Primeiro, então, citação. Essa citação é riquíssima, absolutamente rica, e vem da Cosmogênese, do volume 1. Ela começa nessa lâmina e vai para a lâmina seguinte. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes, cada qual com uma missão a cumprir. E que, seja qual for o nome que lhes damos, de anchorrãs ou anjos, são os mensageiros, entre aspas, é dela essas aspas, exclusivamente no sentido de agentes das leis kármica e cósmica. Variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência. Esse trecho acaba na outra, então eu vou para a outra, depois a gente retorna. E chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque, as aspas são dela, que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética. Antes de entrar na última frase, vamos voltar, tá? Então, olha as informações que contém aqui. Todo o cosmos, não é a nossa cadeia planetária, é todo o cosmos. É dirigido, ele usa 3 verbos, dirigido, vigiado e impulsionado. Então, aquela sensação que nós temos de que estamos sendo protegidos, é verdade. Então, o cosmos é vigiado, ou seja, protegido, mas ele é também dirigido e impulsionado. Impulsionar é um verbo de ação, é jogar para algum lado, né? Impulsionado para algum lado. E olha o detalhe, por uma série quase interminável de seres sencientes. O que é ser senciente? Senciente é o que sabe, que tem a percepção de tudo ao seu redor. Então, as hierarquias são intermináveis e cada qual tem uma função. Que nome que nós damos?
A doutrina chama de Dianchorans, mas existem aqueles que gostam de chamar de anjos. E, aliás, a própria terminologia em relação a anjos já sugere uma hierarquia. Anjos, arcanjos, Elohims, potestades, potências, não sei exatamente a ordem, mas já sugere uma hierarquia. E eles são o quê? Mensageiros, mas mensageiros da lei kármica e cósmica. E variam também ao infinito os graus de consciência e de inteligência. Ou seja, nem todos são iguais. Uns estão numa faixa inferior e vai subindo, os níveis são, não se sabe qual é o final disso. Infinito, variam ao infinito, né? Aí, chamar de espíritos puros é uma licença poética. Por quê? Aí vem a frase que finaliza e que nos dá já direciona a resposta para qual é a missão do homem na Terra, qual é a função do homem na Terra. Porque cada um desses seres ou foi um homem em um manvantara anterior, ou vai sê-lo no atual, ou em um manvantara futuro. Ou seja, isso. O que é manvantara? Manvantara é um período de tempo onde se realiza uma existência de uma determinada cadeia planetária. Então, agora nós vivemos num manvantara da cadeia planetária da Terra. Então, esse é o nosso manvantara. É um tempo muito longo, com muitas passagens, muitas oportunidades para que o homem se desenvolva, né? Mas esse se desenvolva tem um sentido. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui. Muito bem. Outra passagem agora sobre os anjos, né? Os anjos são homens de uma ordem superior, porque eles foram homens num outro manvantara. E agora eles são Dianchorans, vamos chamar de anjos, vamos chamar de deuses, são sinônimos, né? Anjos são homens de uma ordem superior e nada mais. Não são os anjos ministros, nem protetores individuais, né? Ele está falando no sentido individual, não são tampouco arautos do Altíssimo e muito menos mensageiros da ira de Deus, que foi criado pela imaginação do homem, segundo a doutrina, né? Esse trecho se completa aqui. Pedir a proteção deles é tão insensato quanto supor que se possa captar-lhes a simpatia mediante qualquer espécie de propiciação. Pois eles, do mesmo modo que os homens, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. Como assim? Então quer dizer que os deuses acumulam karma? Aí a gente vai ter que dar um pouco mais de abrangência ao significado da lei kármica. A gente desenvolveu um condicionamento sobre karma, né? A gente costuma dizer assim, fulano se acidentou, é karma. Fulano tropeçou, é karma. Fulano ganhou na loteria. Vocês já repararam que ninguém diz que é karma? Né? Ninguém diz que é karma, mas se ele ganhou na loteria, pode ser karma, sim. Se a lei do karma é a lei da retribuição, retribuição pode ser de uma causa ruim e pode ser de uma causa boa. Mas a gente se condicionou a achar que a lei kármica é só para dar surra na gente, é só para o lado negativo. Mas existe ainda um outro aspecto que Blavatsky chama a lei kármica de a face resplandecente da harmonia. Ou seja, a lei kármica é a lei da harmonia, é a lei do equilíbrio. E ela é o braço, e ela vai dizer isso muitas vezes, da lei da evolução. A diferença entre nós, que estamos sujeitos à lei kármica, e um Dianchoran, ou anjo, ou Deus, que nome que a gente queira dar, que também está sujeito à lei kármica, é que nós estamos inconscientes dela. A gente caminha
E de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente se lembra que o tropeço pode ser um karma, no sentido de efeito, mas dificilmente a gente se lembra de que nós estamos criando causas às vezes não muito boas. Dificilmente a gente se lembra de criar causas efetivamente boas. Então a gente anda de uma forma um tanto inconsciente da lei, e eles não. Eles se alinham à lei e criam causas conscientemente alinhados à lei, diferentemente de nós. Né? Eles conhecem a lei. Isso provavelmente é o que os mestres colocaram como agir a favor da natureza. Né? Deve ser um alinhamento à lei kármica. Aí aquilo ali foram trechos da cosmogênese, agora a gente entra na antropogênese. E na antropogênese, na instância 7, Sloka 24, volume 3, esse trecho não é entre aspas, ele é um comentário meu, tá? Ela vai revelar uma das razões pelas quais uma certa hierarquia dessas altas inteligências, vamos lembrar que elas variam ao infinito, elas são infinitas e o grau de consciência também é infinito. Então, qual é a razão que uma dessas hierarquias encarnou em nosso mundo? Encarnou em nosso mundo. Quando ele já estava num estágio mais desenvolvido de matéria, quer dizer, o planeta já tinha esfriado, já tinha se passado, o mundo mineral já estava estabelecido, o mundo vegetal também, o mundo animal também, e chegou a hora do homem aparecer, né? Esse texto aqui também é muito completo, tem muitas informações. Chegamos agora a um ponto importante em relação à dupla evolução da raça humana. Por que dupla? Porque o homem teve 2 momentos muito importantes em relação ao seu salto evolutivo. O primeiro momento foi o de desenvolvimento do seu veículo físico. Não vou dizer só do seu corpo, porque o veículo físico ele precisa mais do que o princípio do corpo físico. Ele precisa do prana, ele precisa do duplo, ele precisa do... Então tem um conjuntinho de princípios, então vamos falar de veículo físico. Então ele precisava de arrumar o veículo físico. Esse foi o primeiro momento da evolução. O segundo momento da evolução foi quando o homem recebeu a mente, recebeu manas, porque nesse momento ele se torna um ser responsável, ele se torna um ser capaz de fazer escolhas e se torna então, esse é o livre-arbítrio, né, que nós chamamos do livre-arbítrio, ele pode desenvolver o discernimento e mais do que isso, ele pode usar 2 poderes que são absolutamente importantes em toda a evolução. O poder do pensamento e o poder da vontade. Tá? Então, seguindo ali. Os filhos da sabedoria, os dhyanis espirituais, se haviam tornado intelectuais pelo contato com a matéria. Por já terem alcançado em ciclos anteriores de encarnação, outros manvantaras, este grau de inteligência que lhes permitia serem entidades independentes e conscientes neste plano de matéria. Neste plano. Reencarnaram tão somente em razão de efeitos kármicos. De novo, a ligação da vinda deles com a questão kármica. Agora a gente vai se perguntar, eles foram obrigados pela lei ou não? Era uma exigência da lei? Mas se é uma exigência, onde que está o livre-arbítrio? É uma questão. Entraram naqueles que estavam preparados. Vamos guardar essa expressão para um pouquinho mais adiante. Entraram naqueles que estavam preparados.
convertendo-se em arhats, ou sábios anteriormente mencionados. Só para completar, que está na outra lâmina, não quer isso dizer que as mônadas entraram em formas já ocupadas por outras mônadas. Não, o veículo era para eles mesmos. Eram essências inteligentes, espíritos conscientes. E aqui está a resposta para essa pergunta. A lei os obrigou? Eram obrigados? Eles não tinham livre-arbítrio? Então está aqui. Entidades que buscavam tornar-se ainda mais conscientes, unindo-se com matéria mais desenvolvida. A matéria éramos nós, tá? Lá na primeira raça. Mas chegou a um ponto de desenvolvimento em que era possível eles chegar. Eles deveriam passar por experiências humanas terrestres. Com que objetivo? A fim de chegarem a ser completamente sábios e poderem marchar pelo ciclo ascendente de volta. De volta. Então, eles desceram, nos ajudaram, primeiramente para arrumar o nosso veículo físico, para melhorá-lo e reproduzir o nosso veículo físico, porque a reprodução não era como é hoje, né? Não havia os dois sexos. Na primeira raça, a reprodução era eles mesmos, por isso que essa primeira raça se chama nascidos por si mesmos. E quem foi responsável? Aqueles que eram chamados existentes por si mesmos, que desceram, nos ajudaram, entraram no veículo físico e passaram a reprodução até eles arrumarem esse veículo, que só ficaria pronto na terceira raça. Mas aqui está a resposta. Por que é que eles precisavam vir? Porque eles precisavam passar por experiências humanas terrestres a fim de chegarem a ser completamente sábios. Então, nesses níveis de consciência e de inteligência, aquela hierarquia que estava mais embaixo precisaria vir para que ele pudesse ascender para um nível maior de consciência e de inteligência. O que pressupõe, provavelmente, uma ação altruísta da parte deles. Pressupõe, mas vamos ver se é mesmo, né? Que pode não ser, né? Pode ser uma espécie de egoísmo. Eu preciso evoluir, então vou ter que descer lá para arrumar essa turma lá que começou lá. Será que era um egoísmo? Então vamos ver, né? Então a ideia é o desenvolvimento, a evolução, que ela é uma evolução espiralada. Então nós estamos lá no fundo daquele espiral, né? Lá no fundo. Esses Dhyanis que chegaram, eles deviam estar por aqui. Vamos imaginar, eles já tinham evoluído por aqui. Aí eles desceram lá para o final, para nos ajudar a subir uma voltinha, para que eles possam subir para várias voltinhas. E provavelmente ela está descrevendo um mecanismo que se aplica a todo o cosmos. Crianças do segundo ano descem para o primeiro ano para ajudar aquele primeiro ano a subir para o segundo ano. E eles, por terem vindo, sobem para o terceiro. E assim sucessivamente, né? Aí vem uma questão. Mas espera aí. Não é Deus que cria? Aí vai depender um pouco da nossa noção de Deus. Para a doutrina secreta, para Blavatsky, através da doutrina secreta, o Deus absoluto, ele não pode criar. Por quê? Vamos ler esse trecho. A divindade absoluta, necessariamente não condicionada e não relacionada, não pode ser ao mesmo tempo considerada como um Deus vivente, ativo e criador, sem que se degrade imediatamente o ideal. Que ideal? Absoluto. O atributo de absoluto.
Uma divindade que se manifesta no tempo e no espaço, é o caso dos Dianchorans, ou anjos, que não passam ambos de simples forma do aquilo, que é o todo, o absoluto, só pode ser uma parte fracionária do todo. E não podendo esse todo dividir-se, porque senão ele também deixaria de ser absoluto, segue-se que o Criador do qual se tem consciência, nós dizemos criadores, não passará, quando muito, de um simples aspecto do mesmo todo. Então, o absoluto não cria, porque se ele criasse, ele teria que se manifestar no tempo e no espaço. E se ele se manifestar no tempo e no espaço, ele não é absoluto. Então, a manifestação dos deuses criadores, que são produto de uma evolução calculada, elas são aspectos desse todo, desse absoluto. O Deus existe? Existe. Mas não esse Deus que nós estamos acostumados, que é esse Deus antropomorfizado, que a gente usa para pedir coisas, para orar. Tem gente que conversa com ele. Eu tenho um amigo que diz, o problema não é conversar com Deus, o problema é quando ele responde. Entendeu? O problema é quando ele responde. Então, aí já entramos no outro nível, né? Então, vamos entender aqueles estavam preparados. Ficou ruim aqueles, né? Ali é uma repetição. Entraram naqueles que estavam preparados. Aí outras duas citações falam dos que não estavam preparados e fala dos meio preparados. O que é isso? Vou pegar só a última. Na doutrina secreta, porém, as razões para a negativa de encarnar... Então aqui tem uma informação importante. Alguns desses Dianchorans, ou anjos, ou deuses, se negaram a encarnar. Mas por que eles se negaram a encarnar? Encarnar em corpos físicos meio preparados parece relacionar-se mais com motivos fisiológicos do que com motivos metafísicos. Nem todos os organismos se encontravam suficientemente preparados. Então, os poderes que deviam encarnar escolheram os frutos mais maduros e desprezaram o resto. Então, nessa evolução, haviam veículos preparados, veículos meio preparados e veículos não preparados. Então, eles, como eram altas inteligências, mesmo perto da matéria, mas eles precisavam de veículos adequados. Entretanto, essa questão aqui fez surgir um mito dentro da teologia cristã, que é o mito dos anjos rebeldes, aqueles anjos que, chefiados por Lúcifer, se rebelaram por orgulho. Não era orgulho, era incapacidade de entrar num corpo, num veículo não preparado. Mas aí então a gente entra, porque tem outras citações a respeito, na queda e a rebeldia dos anjos e o sentido metafísico dessa rebeldia, né? Existe mais de uma interpretação, porque há 7 chaves para o mistério da queda. E, claro, ela não deu as 7 chaves. Ela deu uma, talvez 2 chaves, mas suficiente, essas chaves são suficientes para a gente entender mais ou menos que houve um conceito errado, um conceito errôneo, e daquele conceito, então, se derivou uma deturpação, que foi muito bem usada acabou sendo usada para controlar, né, o homem, né? O homem ficou com medo do inferno, porque acabou que esses anjos caídos viraram os demônios, né? Então, existe mais de uma interpretação, porque há 7 chaves para o mistério da queda. Há 2 quedas na teologia, a da rebelião dos arcanjos e da queda de Adão e Eva, né? Assim, tanto as hierarquias superiores como as inferiores são acusadas de um suposto crime. Quais são as hierarquias superiores? Aquelas
que são designadas pela teologia como espirituais. As inferiores, materiais, né? A palavra suposto é o termo verdadeiro e correto, porquanto em ambos os casos a acusação está baseada em um conceito errôneo. Em ocultismo, ambas as quedas, quais são ambas as quedas? A da rebelião e de Adão e Eva, né? Ambas as quedas são consideradas como efeitos kármicos e ambas se incluem na lei da evolução. Ela está ligando novamente a lei kármica à lei da evolução. E de que sentido? De um lado, intelectual e espiritual, de outro, física e psíquica. Vamos tentar destrinchar que não acabou esse texto. A queda é uma alegoria universal. Aqui, inclusive, é um quadro chamado A Rebelião. É uma pintura famosa aí, chamada Rebelião. Representa em um extremo da escalada evolução a rebelião. Que é a rebelião dos anjos. Isto é, e o que significa isso? A ação da inteligência que se diferencia. Ou a consciência em seus diversos planos, buscando a união com a matéria. Lógico, esses Jianzhouans, que já eram altas inteligências, por que eles eram inteligentes? Porque a inteligência só é obtida passando pela experiência como humanidade. Então, em outro Manvantara, vou relembrar, eles passaram como homens e chegaram à condição de Jianzhouans. Inteligência. Só que agora eles precisavam se unir à matéria bruta, nossa matéria. Então essa foi a queda e a visão da rebelião de cima para baixo, do espírito para a matéria. Continuando. E no outro extremo inferior, a rebelião da matéria contra o espírito. Ou da ação contra a inércia espiritual. Aí isso merece uma explicação. Há um determinado momento em que o homem estava criado, estava se reproduzindo por outros mecanismos, mas não tinha a mente. Não tendo a mente, ele era meio bobão. Ele era muito espiritual, mas não tinha feito contato com a matéria, não tinha desenvolvido o discernimento, não tinha como escolher. Então ele era o espírito, sim, mas era um ser sem consciência. Ele era puro, mas não tinha consciência. Então, nesse momento, a matéria se rebelou contra a inércia espiritual, porque ele precisava desse mergulho na matéria para que pudesse desenvolver-se espiritualmente, inclusive. E aqui se encontra o germe de um erro que produziu tão desastrosas consequências na mentalidade das sociedades civilizadas durante 1800 anos, agora é 2000, né? Na alegoria original era a matéria, portanto os anjos mais materiais, aqueles que estavam mais próximos, que triunfava sobre o espírito, ou sobre os arcanjos que criam nesse plano. Ao contrário da teologia. Na teologia cristã, foi outro, né? Estes últimos que lutaram pela supremacia da espiritualidade consciente e divina na Terra, sendo vencidos e sucumbido ante o poder da matéria. Mas no dogma teológico, o que vemos é o contrário. No dogma teológico, Miguel, aquele que é semelhante a Deus e representante de Jeová, e que é o chefe da legião celeste, lá Miguel, isso aí é um quadro também, ó. Miguel acabando com Lúcifer e a legião luciferiana, que era a legião infernal. Então foi Miguel que saiu vencedor na luta contra Satã. Então essa alegoria representa o quê? Representa a necessidade dos Jianzhouans, desses deuses, de darem ao homem condições
técnicas que foi através de manas da mente para que o homem evoluísse. E isso só poderia acontecer se a matéria vencesse naquele momento o espírito. Quanto ao que seja esse último, é a continuação, tá, da frase anterior, tanto que fecha ali as aspas. Pode-se averiguá-lo estudando atentamente, não interessa. Não deve ser dada a palavra abaixo, e aqui veio o engano, o sentido de regiões infernais. O abaixo era, vamos encarnar no meio desses homens para poder dar a eles um quaternário correto, um corpo correto e uma mente, para que ele possa evoluir. Mas deram a palavra abaixo a interpretação de inferno. E foi aí que se criou o inferno. E Lúcifer, que foi o anjo que veio, o Janchoran, que veio para auxiliar, levou a alcunha de Satã, né? Virou um sinônimo de Satã. Então, mas apenas num sentido espiritual, melhor, etéreo. Refere-se a seres em grau inferior. Por que inferior? Porque está perto da matéria. Por estarem mais próximos da Terra, ou de um grau mais elevado da nossa esfera terrestre. Só eles podiam descer nas condições em que desceram. Tá claro aqui, gente? Mais ou menos? Tá? Depois a gente dá um subtotal, tá? Os anjos receberam a ordem de criar. Ordem de quem? Da lei. Entendeu? Da lei. Depois que a Terra foi preparada pelas potências, já tem outro sinônimo, potência, inferiores e mais materiais, né? E que seus 3 reinos principiaram a cumprir a missão de frutificar e multiplicar, as potências superiores, então as inferiores cuidaram do corpo, as superiores cuidaram da mente. Superiores arcanjos ou diãs foram obrigados pela lei da evolução a descer à Terra, a fim de realizar a tarefa que seria o coroamento da evolução, a construção do homem. Tá? Aqui está claro, né? Para tanto, agora vem, os criados por si mesmos, os existentes por si mesmos, projetaram suas pálidas sombras. Mas o terceiro grupo, os anjos do fogo, se rebelou. Essa era a narrativa, né? Recusando-se a unir-se aos outros, devas, seus companheiros. Segundo a interpretação esotérica, foi um autossacrifício para o bem da humanidade. Os rebeldes não queriam criar homens sem vontade e irresponsáveis. É aquele problema. Se nós ficássemos só no corpo, sem a mente, nós seríamos irresponsáveis para toda... Ou seja, nós não teríamos direito ao céu, não teríamos direito ao nirvana, porque isso é conquistado pelas nossas ações. Então, os anjos, o terceiro grupo, os anjos de fogo, pela narrativa esotérica, se rebelou. Na verdade, não há rebelião, né? É só a narrativa que fala em rebelião. E foi um autossacrifício. Essa palavra autossacrifício lembra alguma coisa? Lembra que autossacrifício é quando a pessoa se sacrifica pelo outro, certo? Eles se sacrificaram por nós, desceram aqui e foi um ato de amor. Portanto, não foi uma exigência da lei, foi um alinhamento à lei kármica, em obediência à lei da evolução. E não podiam tampouco esses anjos, esses deuses, esses dhyans, não podiam dotar os seres humanos com os reflexos transitórios de si mesmo. Porque senão continuaria não havendo evolução. Nem vou ler o restante, isso aqui é mais complicado. Isso é meu comentário, né? Então, a chave, as 7 chaves não foram dadas. Foi dada 2 ou 3, sei lá quantas, mas foram suficientes para que a gente entendesse as 2 quedas, para que a gente entendesse o sentido de dotar o homem de mente
para que a gente entendesse que isso foi feito para que o homem evoluísse. Qual é a função do homem no universo? Na primeira lâmina ela já deu a resposta. Não sei se a gente reparou qual é a resposta, mas ela cita isso em vários outros locais. Vamos pegar aqui. E aí tem um trechinho lá em cima, que é o poder do pensamento e da vontade, que é uma resposta aqui embaixo. Então, eles, os anjos do fogo, se negaram a criar porque desejavam que o homem chegasse a ser seu próprio criador e um Deus imortal. Que os homens pudessem alcançar o nirvana e o céu, onde reina a divina paz celestial. Como é que eles fizeram isso? Como é que os Dianchohans que encarnaram aqui conseguiram reproduzir? Afinal, ficou claro, nascidos por si mesmos e criados por si mesmos? Os nascidos por si mesmos foi a primeira raça, que tinha um Dianchohan encarnado, e ele então multiplicava o seu duplo. Ele criava através, por isso, criados por si mesmos. E ele, Dianchohans, o existente por si mesmo, porque ele já estava nesse nível. Lembrando que um Dianchohan foi homem noutra encarnação, noutra Manvantara. Lembrando que ele evoluiu. Então, ao dar ao homem a condição de evoluir, eles deram a mente ao homem para que o homem evoluísse. Com isso, o homem poderia chegar a ser seu próprio criador. O que significa o homem ser seu próprio criador? E como foi que os Dianchohans fizeram isso de multiplicar-se através do seu duplo e depois vir colocar a mente? Através de dois poderes, duas forças existentes já em nós, que é o poder do pensamento e o poder da vontade. Poder do pensamento é Kriya Shakti. Shakti é força, poder. Kriya é pensamento. E o poder da vontade é Ishira Shakti. Ishira Shakti. Poder da vontade. O que é a vontade? É o desejo purificado. Eles já têm o desejo purificado, nós não. Nós não temos. Então, a nossa vontade é débil. Tá? Mas, mesmo assim, a gente usa o poder do pensamento e da vontade, especialmente para fazer uma confusãozinha. Vocês já notaram o tanto que a gente arruma problema com o nosso poder do pensamento e da vontade? Vocês já pensaram sistematicamente em alguma coisa e aquilo aconteceu? Porque esse é um poder. É um poder. Agora, para chegar ao ponto deles, o poder do pensamento e da vontade precisa ser desenvolvido, mas precedido do desenvolvimento da moralidade. Porque com esse poder intensificado, como é o de um Dianchohan ou de um anjo, sem a moralidade, o que é que nós temos? Um irmão da sombra, né? Nós temos um irmão que vai fazer o mal, né? Porque ele não tem a moralidade para segurar. Então, criar a si mesmo, agora que o homem já tem esse poder de criar a si mesmo, o que é que ele vai criar? Ele vai criar o seu destino, cabe a nós. O destino do homem é se tornar um Deus. O Manvantara, então, que é esse período de tempo, esse período de existência, é uma fábrica de produzir deuses. Agora, a gente pode não querer? Possivelmente, sim. Mas, olha, a gente tem que escolher e pagar o preço. Tudo tem seu preço. O destino final é ser um Deus. Agora, quanto mais rápido a gente souber disso, porque inclusive há um terceiro poder, que é o poder do conhecimento. Então, quanto mais rápido a gente souber disso, mais rápido a gente se apruma, né? Mais rápido a gente se coloca em condições de cumprir o próprio destino. Agora, isso tudo foi um autossacrifício desses
seres, essas inteligências que um dia foram homens. O que faz a gente deduzir que o altruísmo é a peça-chave para o desenvolvimento, para a evolução. Para eles foi. Eles precisaram descer, não foi fácil, né? Eles já estavam numa condição bem melhor, mas para que eles pudessem ser mais sábios e mais desenvolvidos, eles precisavam desse estágio de autossacrifício. Vamos, por analogia, chegar até nós. Como que a gente dá uma melhorada na nossa evolução aqui? Eu acho que não dá para abrir mão do altruísmo. Não vai dar. Não vai dar. Essa é a peça fundamental, não é a única, mas é a peça fundamental disso aí. Então, para encontrar o nosso propósito, nós vamos precisar compreender que precisamos de uma autoconsciência, precisamos conquistar essa autoconsciência. E aí, eu vou deixar essa frase aqui, né, que o homem deve se tornar o seu próprio criador e um Deus imortal. Esses dias eu ouvi uma história que me fez pensar, eu estava preparando a palestra e essa história me fez pensar. Tem um rapaz que hoje tem 50 e poucos anos, mas quando ele tinha seus 20 anos, aqui no Brasil o nome dele é Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, rapaz de boa família, como se costuma dizer, ele, filho de um militar, que em alguns dos regimes militares foi presidente da Eletrobras, o pai dele. Funcionário já, tinha passado num concurso, estava na faculdade. E aí, de repente, ele chegou para o pai e disse: eu não quero nada disso. Eu vejo os pobres na rua, os moradores de rua, e vejo tanto sofrimento, eu preciso compreender isso. Aí o pai disse: mas o que você vai fazer? Eu vou abandonar tudo, eu vou largar a faculdade, eu vou largar o meu emprego, vou para a rua. O pai fechou o tempo, né? Lógico. Fechou o tempo e o acusou e disse assim: você não tem ambição? Você não tem metas na sua vida? Ele disse: ao contrário, eu tenho ambição. Muita ambição. Eu tenho tanta ambição que ser um profissional formado pela faculdade, ser uma pessoa com dinheiro, com carro, com apartamento, não me basta. Não me basta. Eu preciso saber o que tem por trás disso. Na hora que eu estava ouvindo essa história, me lembrei dos outros 2 personagens que fizeram o mesmo questionamento. Buda e São Francisco de Assis, né? E ele foi para a rua. Ele foi ser um morador de rua. Aprendeu a fazer uns artesanatos e aí uma equipe de jornalismo o descobriu, fez algumas entrevistas com ele, e aí uma das perguntas é: por que você faz artesanato e continua morando na rua? Ele disse: não, mas é só para eu comer, o artesanato é só para eu comer. Mas o que você quer vivendo desse jeito na rua? Ele disse: eu preciso refletir sobre a vida. E quando eu converso com as pessoas, elas refletem sobre a vida. E eu reflito junto. Aí eu fiz um link na mesma hora com isso que a gente estava montando e me dei conta, pelo menos para mim, eu própria, né, com as minhas reflexões, que para nós nos tornarmos o nosso próprio Criador, nós precisamos mergulhar na vida dos outros, mergulhar na condição alheia, mergulhar no bem, mas conhecer o potencial do mal.
para podermos mudar, para a gente poder se refletir e nos criar a nós mesmos. Pelo menos a lição do Eduardo Marinho ainda não acabou, mas a de Buda e de São Francisco acabou naquele momentinho, né? E a gente sabe que um se iluminou e o outro virou santo, e não foi através de um apartamento e de um carro, nem da sua condição de príncipes e de pessoas abastadas. De certa forma, Buda e São Francisco criaram a si próprios, foram criadores de si mesmos. Eles criaram o próprio destino, mas em busca desse Deus imortal que vive dentro deles, que está dentro de nós, né? Então é isso, gente. Felizmente fiquei dentro do tempo, né? Tudo bem? Então, vamos abrir para a pergunta. Pode acabar ali.